alguns dos desafios que a gente vê aqui dentro também, pela empresa de serviço que eu tenho, é que, como que eu mensuro conversão dentro do WhatsApp? Esse é um desafio, realmente. Entendeu? Então, o que a gente está olhando? Hoje a gente consegue fazer um endpoint, colocar um hook dentro do endpoint do WhatsApp que a gente consegue ver onde ele está convertendo. Então, assim, a gente vai criando soluções de acordo com as tecnologias que vão surgindo no mercado. E hoje, quando a gente fala muito de cultura analítica, a gente vê que as empresas ainda estão muito num layer que ainda está muito inicial, quando a gente fala de cultura analítica. Então, a gente vai conversar com pessoas, e esse é um problema para mim também, é engraçado, porque eu tenho que vender dados, mas as pessoas talvez estejam um passo atrás. Então, como eu, Bruno, dou um passo atrás para poder entender o que eles entender o problema deles e trazer uma entrega de dados, uma entrega com Big Link, e a gente conseguir fazer todo esse processo. Então, a cultura analítica hoje é o principal foco, por isso que até brinco que o Data Logander quer democratizar para vender mais. Porque, querendo ou não, quando eu democratizo e faço com que as pessoas entendam dado, elas entendam mais o problema delas e a gente consiga trazer mais soluções efetivas a isso. As respostas para melhorar a conversão. Exatamente, porque essa cultura analítica, essa camada aqui, hoje é muito, muito populada numa primeira camada. E a Big Link entrega justamente esse... A Big Link ela se focou em trazer uma solução prática e rápida para essa layer. Porque se eu falo para as pessoas assim, hoje você vai ter teu dashboard em 10 minutos e você pode perguntar como se fosse um ChatGPT, putz, entendi. É um diagnóstico. É um diagnóstico. Para depois só que quem faz é você. Performar. Quem faz é você. Não sou eu te entregando diagnóstico. Você vai lá na minha plataforma, faz uma pergunta e ela vai te trazer a resposta. Entendeu? Putz, é a mesma coisa se você estivesse achando de ChatGPT. Por quê? A gente está tentando se apropriar de linguajares ou de plataformas ou de tecnologias que já está no cunho popular. E a gente fala, não adianta eu falar que eu vou te trazer uma LLM de agente inteligente para você. Você fala, cara, o que é isso? Só que a hora que eu falo para você, você vai ter teu dashboard pronto em 1 minuto e mais de 1 minuto você consegue gerar os teus insights, o cara fala, pô, agora entendi. E algumas empresas, principalmente tradicionais ou que não entraram ainda muito nessa, com gestões, como é que se diz, conservadoras, você também vende uma consultoria, né? Porque você tem que preparar o cliente para trabalhar com dados, né? Exatamente, cara. Não necessariamente oferecer um... Esse lado, bastante, cara. Esse lado é meu lado professoral também, né? Que é o lado que eu tenho que explicar um pouco para as empresas como funciona a dinâmica deles. Muitas vezes a gente vê que eles estão contratando serviço que não faz sentido, mas as pessoas querem colocar força, a gente olha, não faz muito sentido isso, vamos tentar olhar para cá, por quê? Porque eu tô olhando o final da jornada, eu não tô olhando, eu vou resolver teu problema aqui, eu vou resolver teu problema ali. Entendeu? Cara, você melhorar teu banco de dados vai ajudar uma frente, mas como que eu melhoro o banco de dados para vender mais, para trazer uma solução mais efetiva, para resolver um problema XPTO? Porque as pessoas estão olhando o próximo layer. Mas você já fez a gente está com um projeto aqui dentro, que é uma arquitetura de banco de dados para uma grande empresa. Eles pediram para a gente fazer uma consultoria para ver se está certo ou não. A gente falou, não, sem problemas, a gente faz. Por quê? Porque eu quero fazer com que a informação seja democrática em todas as áreas. Ou seja, você empresário, prepare a sua empresa também para trabalhar com dados, né? Exatamente. Hoje em dia, muita gente não dá atenção para isso, porque quando a gente fala sobre dados, cara, você está lidando com dados sensíveis, está lidando com nome, telefone, e-mail. Esse vazamento hoje em dia pode ser um imenso problema para sua empresa. Então, você ter um cuidado com isso, ter uma formação de algumas pessoas que entendam isso e façam isso para você, é a primeira prerrogativa que você já evita problema lá na frente. Foi por isso até que teve essa nova lei de LGPD aqui no Brasil, justamente para poder ir com multas agressivas. Porque, e é o que eu falo, que se algum cliente vem com a gente sem limitantes, então assim, eu quero que você pegue um dado daqui e joga para lá. Eu falei, não jogo. Não, mas por quê? Mas isso é um problema meu. Não é. Eu sou corresponsável pelo dado que eu estou tratando. Se acontecer algum vazamento, quem foi o corresponsável? Foi a empresa do Bruno. Então, um problema vai para ele também. Então, a gente tem uma visão assim de LGPD muito forte. Então, a gente tem um DPO aqui dentro também, que tudo que a gente faz é sempre atrelado ao DPO, que a gente pode e não pode. Então, essa informação a gente está muito resguardado, digamos assim. Nada é 100%. A gente pode achar um gargalo, mas só que a gente sempre cuida para que essa informação não se perca e que a gente esteja respaldado perante a lei. Legal. Então, esse é um ponto bem importante também que a gente fala de dados. Antes de a gente entrar no âmbito, como que você falou, professoral? Professoral, vamos terminar aqui o pitch da Big Link e aonde que você... Qual é o seu público-alvo hoje? Legal. Como negócio e como que você pretende tornar ela escalável? Cara, hoje nosso público é quem investe em mídia.
Tá? E a gente separou em 3 grandes frentes. A gente separou empresas que podem fazer a contratação direto dentro da plataforma, que essa plataforma é 100% SaaS. A gente tem agências e a gente tem franquias. Essas outras 2 são mais white label. Por quê? Porque a gente sabe que eles vão demandar, uma agência pode ter 10 clientes, eles podem colocar os 10 clientes lá dentro. Uma franquia pode ter 180 franquias, eles querem colocar todas as franquias lá dentro para ter um controle de como está sendo o investimento, como está sendo a compra de palavra-chave para poder direcionar melhor um trabalho. Quando a gente fala de empresas que investem em mídia, vai de capital desde R$100 até 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil reais por mês. Não tem problema. A única coisa que a gente olha é falando, vamos ver se temos todas as plataformas. Se a gente não tiver todas as plataformas, a gente tem a grande maioria, a gente cobre mais de 95% de todas as plataformas de mídia do mercado, mas pode ter alguma que a gente não tenha. Isso acontece. Tá? Principalmente quando a gente está falando de plataforma offline, que a gente pega offline, a gente falando de Globoplay, UOL, é tudo offline, porque as informações vêm offline, né? Não que elas sejam offline. Sim. As informações de mídia para você vêm no Excel. Essas plataformas estão desenvolvendo caminhos para que a gente transforme elas também em uma plataforma onde seja online para a gente trazer e melhorar a nossa resposta com o nosso cliente. Então, em linhas gerais, a gente tem essas 3 principais atuações, tá? Legal demais. E a sua carreira, vamos dizer, acadêmica? Acadêmica. Conta um pouco sobre ela. Eu sei que você passou pela ESPM já. Já, ESPM, FIAP. FIAP. Tô lá até hoje, tô nas 2 até hoje. Então desde que eu entrei, deve ser lá. Incrível, né, cara? A experiência e qual é o que a sua cadeira lidera lá? Que tipo de... Vamos lá. Eu entrei, minha primeira experiência como professor foi engraçada. Porque foi no dia 12 de março de 2020 que foi a pandemia. Foi exatamente o dia que a FIAP parou. E aí falaram assim, Bruno, você vai ter que dar a tua aula online. Eu estava preparado para sair de casa. E eu tive que me despreparar e me preparar para uma aula online que eu fiquei em choque. Porque eu falei, putz, como que eu vou dar uma aula online? Porque quando você dá uma aula presencial, querendo ou não, você tem uma troca. Que as pessoas olham, tiram dúvida e tudo mais. E quando você não tem, que as pessoas nem ligam a câmera. Foi aquele choque pra mim. Então eu lembro o primeiro dia que eu dei aula, foi acho que 2020 mesmo, foi a pandemia. E cara, pra mim já foi uma paixão que eu já tive ali. Então minha primeira aula foi uma aula de mídia que eu dei. E o curioso é que a aluna, que é a minha coordenadora da FIAP, eu fiz uma entrevista com ela pra entrar na antiga agência dela. E a gente teve uma sinergia tão grande que ela falou, Bruno, não vou te contratar. Eu falei, mas já assim, de cara, você já não vem contratar? Não vou te contratar, mas eu vou te colocar na FIAP. E ela me colocou realmente na FIAP. Você tem um tom professoral muito legal. Então eu vou te colocar lá e eu comecei a dar aula lá. Comecei com aula de mídia. Hoje eu tenho algumas carteiras de aula lá, né? Então eu dou aula de tomada de decisão baseada em dados, dou aula de CRM, dou aula de jornada do consumidor e CX, aula de Analytics, e tá entrando mais uma agora que eu nem sei, que eu tenho que ver, mas eu tenho 5 disciplinas hoje lá na FIAP. E na SPM eu dou aula de CRM. CRM, mas tudo para MBA. Tudo para MBA, então os profissionais preparados um pouco no mercado. Eu tive uma viagem aqui agora, você já pensou em transformar o Datalogando num livro? Cara, eu já pensei não só em livro, como em aula. Também, acredita? Né? Só que o problema é tempo hoje, cara, que estão com tanto projeto... que eu até queria colocar um coordenador e tudo mais, que assim, eu não tenho tempo hábil hoje para conseguir olhar para isso, mas fazer um livro das entrevistas que eu já fiz, que foram entrevistas maravilhosas, e eu acho que, eu até brinco, né, o Datalogando era meu MBA semanal, porque são cada uma das entrevistas que você tem, você tira tanto de uma pessoa. Nossa, cara. É a mesma experiência que eu tô vivendo aqui. Você aprende muito, cara. Você aprende muito. O que eu passo pra você, o que outra pessoa passa, tudo a gente aprende muito e você sabe absorver aquele conteúdo que ele vira speech pra você no outro dia. Teve curioso um episódio que eu fiz que eu não imaginava que ia ser tão legal. E é da mesma maneira que a gente faz aqui. Eu acho que é freestyle e tem que ser. Porque assim, o freestyle, cara, é você na íntegra, quem você é fazendo isso. Eu entrevistei um gerente de marketing de uma empresa de construção. E ele chegou para mim e falou, Bruno, eu não quero falar de construção. Eu falei, fala o que você quiser, vamos falar. A gente começou a falar de métricas de mercado baseada em restaurante. Cara, foi uma aula para mim aquilo. Sabe, porque ele começou a explicar todos os detalhes do restaurante, que quem olhar aquele episódio hoje vai falar, cara, isso aqui eu posso trazer pro meu dia a dia, entendeu? Não é simplesmente um restaurante, não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com você. Porque do produto que você compra, quanto que você tem de desperdício ali naquele produto até chegar no prato, entendeu? E você tem a tua... Em cima disso que você tá falando, você sabe que eu tô o tempo todo aqui conversando com você
e já pensando como que eu vou implementar as análises de dados dentro do meu negócio, que é a First Suite. Eu acho que é o principal desafio que eu tenho para minha franquia digital. É uma food tech, para quem não conhece. Trabalhar um pouco mais, fazer uma imersão. Vamos conversar sobre isso? Temos que conversar. E pela Diodone eu tenho total interesse, já tenho algumas pessoas e players para apresentar a sua... Aqui a gente faz assim, a gente pega o convidado e já vende ele, né? É isso, porque senão a gente não ganha.